O problema da onça é o conflito com as atividades humanas ou com o conflito direto com o ser humano. Pode ser porque ela come o seu cachorro e você quer matar ela, ou ela come o seu gado, ou porque você se sente ameaçado por ela. Então, assim, é o conflito e isso é uma constante ao longo do tempo. A gente tem que reconhecer isso. Conheça o boot do Richard, a minha marca de calçados de aventura. Você sabe quem é quem? Não. Romeu Ah, esse é o Romeu? Que andou com a gente ontem. É esse. e Julieta. Então, assim, isso aqui é uma daquelas coincidências tristes, né? São dois animais que vieram órfãos. Esses chegaram, não nasceram aqui. Chegaram. Os dois vieram da Amazônia, os dois, mesma situação, mataram a mãe, pegaram os filhotes. Dois animais resgatados. Esse daí tinha um irmão, eu vou fazer aqui no chão, Tá. Esse aqui a gente não sabe. Então, aqui, aquele drama que as pessoas no Brasil não entendem o tamanho dele, né? Se você olhar historicamente, primeiro, o homem sempre teve conflito com esse bicho, né? Desde quando o homem existe no continente americano, né? A onça estava aqui antes, ele tinha conflito. Sim. Só que antes era um conflito ecológico, né? Existencial. Ele tinha competição, a onça matava a pessoa matava os índios, matavam as onças, enfim. A gente foi modernizando, começamos a ter produção. E o conflito virou econômico. E continuou, tem um resquício ainda do conflito também, que está no nosso DNA, que é de eliminar o predador que pode nos matar. Mas isso parece insolúvel, isso parece que nunca vai resolver. Não vai resolver nunca em nenhum lugar do mundo onde você tem grandes predadores. 85% da população brasileira, hoje, é urbana. Então ela saiu dessa proximidade de conflito. Então o conflito passa mais, aí ele transfere mais para a parte do econômico. Então assim, é uma questão extremamente difícil de ser resolvida, porque ela é complexa, envolve ser humano, percepções e realidades diferentes. Quem está na cidade, ele exige que quem convive com a onça faça tudo para preservá-la. Mas ele não convive com ela. Ele não convive com ela. Ele quer que o outro faça. Né? Então isso cria uma dificuldade muito grande. Esse é um grande desafio que a gente tem, o Instituto tem, a vida inteira a gente trabalha com conflito e a gente sabe que o grande desafio está em resolver, em equilibrar essa conta aí. Então, uma das coisas que eu vi que o Instituto vem fazendo nos últimos anos, que as pessoas inclusive julgam mal porque não entendem, é que o Instituto se aproximou de quem? Da agropecuária. Porque entendeu que o conflito acontece lá e você precisava abrir um canal de diálogo com esse setor. Isso às vezes é até interpretado de uma maneira errada por pessoas que não entendem e falam assim, olha lá, como é que pode o Instituto que sempre defendeu por 30 anos o estudo das onças pintadas, o Instituto mais importante na referência nacional, mundial, tá se alinhando. Não é questão de alinhamento, é uma questão de abrir diálogo, né? Com aquele setor onde nós temos hoje, ou nós temos regras hoje, né, para o setor agropecuário. Eu nem gastaria tempo em descrever essa situação, porque quem pensa assim, ele está tão fora da realidade do problema, que é ou ele tem a humildade para querer aprender, ou ele não dá nem para considerar essas pessoas. Porque primeiro, o que você tem que saber? O único lugar que eu tenho onça para ser preservada, ou ser mantida, ou ser restaurada a população, é onde? No meio do agropecuário. As pessoas pensam que fica só dentro das unidades de conservação. Aí que elas precisam saber. Vou dar alguns dados do Instituto Onça Pintada. Se a gente tirar a Amazônia, que é um grande bloco, a maior população de onça pintada na Amazônia, é um grande bloco de floresta, o maior do mundo. Se a gente tirar as populações em áreas protegidas fora da Amazônia, 80% delas, que estão dentro dos parques nacionais, estão fadadas à extinção se elas forem isoladas. Então, se essas populações não tiverem conexões, corredores ecológicos, elas serão extintas no prazo que varia de 30 a 50 anos. Tá? Ou seja, eu preciso de corredores ecológicos. Aonde estão os corredores ecológicos? Áreas de propriedades rurais. Tá. Ou seja, o produtor rural, ele não é parte do problema, ele é parte da solução. Ou seja, para sair de uma unidade de conservação e chegar em outra, você obrigatoriamente vai atravessar por alguma área privada. Não tem como. Não tem como. Quantas onças por ano? A gente sabe? A gente está sempre tentando aferir esse número melhor para o Brasil, mas a gente sabe que no mínimo hoje, no Brasil, morre entre 2.500 e 3.000 onças pintadas por ano. No Brasil? No Brasil. E nós temos quantas onças pintadas? Os números variam, né, de acordo com as fontes dos grupos de pesquisa, mas entre 40.000 a 65.000 onças pintadas no Brasil. Eu voltei agora do Mato Grosso do Sul, lá da região do Lontra, que é uma região muito turística, e a gente teve 2 mortes por envenenamento de 2 onças. Hoje a gente já sabe que é envenenamento, a gente pode falar sobre isso, porque toda a configuração da cena do vamos colocar assim, era muito evidente que foi envenenamento, vários urubus mortos em cima de uma carcaça do boi, quer dizer, como é que o urubu come e morre na hora, então é envenenamento, quer dizer, uma coisa que foi muito impactante para aquela região, que é uma região que tem um viés muito turístico, mas lá tem o boi também, tem as fazendas que tem o boi. Como que termina isso? Como é que a gente faz? Porque nós temos vários problemas para discutir. Em primeiro lugar, a questão do conflito em si, tá? Acontecendo o conflito boi, onça, ser humano. A segunda coisa é, essas onças, querendo ou não, estão ficando isoladas e a gente
isso leva também à extinção. Não adianta você ter, nós estamos no Parque Nacional lá no sul, como chama lá, onde tem as Iguaçu. Tem, sei lá, quantas onças, 7, 10, não sei quantas onças tem lá. Mas elas estão lá isoladas, certo? Então elas estão fadadas à extinção, não estão ali isoladas daquela maneira. Como é que a gente vai salvar as onças, então, se elas ficam isoladas e a gente não tem essa conexão? O problema é complexo, é difícil explicar para quem não vive todas as facetas da complexidade de onça. Mas eu diria o seguinte, algumas coisas que mudaram com o tempo. O problema da onça hoje não é falta de hábitat. O problema da onça é o conflito com as atividades humanas ou um conflito direto com o ser humano. Pode ser porque ela come o seu cachorro e você quer matar ela, ou ela come o seu gado, ou porque você se sente ameaçado por ela. Então, assim, é o conflito e isso é uma constante ao longo do tempo. A gente tem que reconhecer isso. O Brasil ainda fica trabalhando na escala de remediar ao invés de prevenir o problema. A gente sabe o que leva a conflito. Você falou de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é um maior bloco de Mata Atlântica interior ali. São mais de 150 mil hectares. Eu comecei meus estudos com o hospital em Foz do Iguaçu. Naquela época, eu estimava que tinha uma população de 80 indivíduos. A população chegou a cair a 10 indivíduos, assim, a menos de 10 indivíduos. Quase foi extinta. É porque estavam desmatando Foz do Iguaçu? Ou era por causa do conflito? Foz do Iguaçu não estava sendo desmatado e a onça quase foi extinta. Você já viu isso aqui, né? Não sei já, se você, infelizmente. Você lembra, né? A primeira vez que você veio aqui, nós conversamos bastante do que representa isso aqui, né? Aqui tem 42 peles, é uma fração ínfima do que acontece com onça pintada. Vou dar ideia de números que as pessoas às vezes não sabem, né? Se você olhar os dados históricos do que saiu de pele no oeste amazônico, no porto de Manaus, entre 1904 e 1969, 156 mil peles de onça pintada. Isso mostra o poder destrutivo que a gente tem em cima da espécie e numa época remota. É incrível como as pessoas não imaginaram que isso ia acabar um dia. Como é que você pode só estar tirando... Então, se a gente não encarar isso daqui como um desafio de resolver o problema e não ficar fazendo paliativo. Por isso que eu sou totalmente contra esse negócio de ficar soltando uma onça por onça, né? Recupera e as pessoas falam, por que chama um órfão? Por que você não solta? Primeiro que o custo de soltar uma onça é 1 milhão, 1,5 milhão por ano. E eu vou soltar uma, sendo que morrem 2.500, 3.000 por ano? Qual é o sentido de investir? É um péssimo investimento. Melhor investir na conservação de... Garantir uma compensa, investe em compensação então. Para quem está perdendo um cachorro, vaca, carneiro, fala, então eu vou te ajudar a bancar esse prejuízo. É um desafio, porque é complexo, tem percepções diferentes, as pessoas pensam muito diferentes e vivem realidades diferentes. E daí dá a interpretação diferente do problema. Mas o problema com o grande predador é um problema no mundo inteiro, é de difícil solução, mas tem solução. A impressão que me dá é que o pantaneiro, ele aprendeu a conviver com onça pintada. Aprendeu. E ele admite algumas perdas. Os caras que hoje, por questão econômica, arrendam terra, são caras que são newcomers, né, caras que chegaram agora e que estão ali para ganhar o dinheiro do gado, da cria, da recria, não sei o quê. Esses caras, eles não têm respeito nenhum pela onça. No caso que nós averiguamos lá, né, dessas onças, 2 onças pintadas por envenenamento, era justamente um cara vindo de fora. Inclusive, eu sei que você vai presentear o pessoal do Reprocon com uma coleira, né? Não vai? Sim, inclusive, essa descoberta, né, dessa onça lá foi graças a um colar GPS. Foi graças a um colar. Nós participando da captura, né? Eu estava junto lá, participei de outras capturas com ele, não desse indivíduo em específico, mas o que o Reprocon faz, né? Que é essa ONG dedicada com enfoque em conservação, tanto in situ e ex situ, mas o que ela faz, eu acho que ela é única, talvez ela é a maior, a mais relevante que existe hoje no mundo. Lançaram a campanha agora para marcar mais, pelo menos uns 10, 12 animais, né? Nós vamos doar a primeira coleira já dessa campanha, então tá aqui, pessoal aí do Reprocon, primeira coleira GPS está sendo já doada para que a gente consiga marcar o máximo de animais, entender um pouquinho ali como é que tá essa dinâmica ali de predação e esse conflito ali acontecendo. A importância da coleira foi fundamental hoje. Claro que eles estavam objetivando, tinham outros objetivos com o trabalho que eles estavam realizando lá, mas a importância da coleira na solução desse problema. A gente jamais teria encontrado essas 2 onças se uma delas não tivesse com a coleira, porque a gente jamais teria chegado até a onça. Fica ali escondido no meio do Pantanal e ninguém sabe. Quando ela tem humana, emite um sinal de que o animal morreu. Então dá tempo de você chegar e descobrir que o animal morreu e aí tentar descobrir a causa mortis. E quando você descobre a causa mortis de origem humana, aí você começa a ação, quer dizer, a nossa preocupação conservacionista. Como a gente começa a solucionar o problema. Interpretar o problema para depois buscar soluções. E é toda essa discussão que a gente está tendo aqui. Na descrição desse vídeo tem um link que te leva até uma campanha, que é uma campanha Kikante, onde eles estão tentando levantar fundos, porque custa uma grana, um aparelho desse custa $3.000, então eles estão arrecadando fundos e eles têm uma série de premiações. Que tal você ter a oportunidade de conhecer o trabalho da Reprocon de perto? Na descrição do vídeo tem um link que te leva até essa campanha. Contamos com vocês, tem diversos valores, diversas premiações. A gente precisa continuar esse trabalho ali no Passo do Lontra. Hoje o IOP está envolvido e vai iniciar, na verdade já é um sonho que agora está se concretizando, reconhecer o corredor do Araguaia como o mais importante corredor
hoje que liga o centro-oeste com a Amazônia e que torna viável a espécie da onça pintada. O que é que vai ser feito nesse corredor que tem terra indígena, tem unidade de conservação e tem muita terra privada, muita pecuária? Entre 2002 e 2004, nós fizemos um diagnóstico que representou, o resultado representou esse mapa aqui, ó. Se você olhar esse mapa do Brasil, o que a gente fez? Isso eu fiz durante minha tese de doutorado com onça pintada. Eu olhei todas as áreas protegidas do Brasil, aonde tinha onça pintada e que era um pouco maior que 10 mil hectares, ou seja, áreas que eram capazes de manter pelo menos um casal de onça pintada vivendo, onde elas estavam, aonde sequer era possível conectar essas áreas. Foi o primeiro levantamento de corredores no Brasil inteiro, tá? Isso em 2004. Em 2017 nós publicamos um artigo numa revista científica mostrando aonde que teriam os corredores ainda viáveis. O que é um corredor viável? Porque uma coisa é você falar assim, olha, o corredor do Parque das Emas e Hotel Pantanal seria esse aqui. Só que tem 5 cidades aqui, estradas, tudo fragmentado, ele não funciona como corredor. Ele é um corredor potencial, mas ele não é funcional. Isso por quê? Porque tem muita gente vivendo lá? Porque tem muita gente, ele está muito quebrado. Então um animal não conseguiria viajar por ele aos poucos e chegar até a outra ponta. Então, implantar um corredor de grande escala que a gente fala é extremamente complexo num país como o nosso, porque tem muito desenvolvimento no caminho. Você tem muitas cidades, por exemplo, Mata Atlântica. Como se coloca o corredor Mata Atlântica, onde cada cidade tem 1 milhão de habitantes, 1 milhão aqui, 500 mil ali, meio milhão ali. Então isso é extremamente inviável. O que a gente aprendeu? Algumas coisas que a gente aprendeu nessa análise aqui. Sem tirar o bloco amazônico, tirar os outros biomas, 80% de todas as onças pintadas que estão na área em reservas, elas vão depender de corredores para perpetuar a espécie, ou seja, para ter troca genética, eles precisam de troca genética para se manter. Tá. 80%, ou seja, somente 20% estariam ok sem corredor. Então eu preciso de manter as proporções conectadas para viabilizar. E aí o que a gente descobriu? Que o Rio Araguaia, começando aqui no Parque Nacional das Emas, indo lá até para a Rundoia do Marajó, Pará, é o único corredor, grande escala, que ainda é viável em termos de ser implantado. Ou seja, ele não é tão fragmentado, ele não tem grandes cidades, ele ainda está bem preservado. Ele tem grandes propriedades rurais. Uma ideia, e deixa eu dar uma ideia dos números, né? Ele é um corredor que tem quase 3 mil quilômetros. E o que é mais legal desse corredor? É o maior do mundo. E, mais interessante, 70% dele é área de produção agropecuária. Ele está na mão da iniciativa privada, da agropecuária, que tem chance de fazer dele ser o maior corredor sustentável do planeta. O corredor do Rio Araguaia não precisa de uma única árvore a mais. Ele só precisa do cumprimento do Código Florestal. Que já prevê. As reservas legais. Então, assim, essa ideia de que, para virar um corredor eu tenho que começar a fazer campanha para plantar árvore, assim, primeiro que a gente não concorda e não é o caso, porque se eu tiver que obrigatoriamente plantar árvore, é porque aquela propriedade não está cumprindo a legislação. Perfeito. Atendendo. E a gente não é parceiro dessa propriedade. O Instituto Sapinera é parceiro de quem cumpre o Código Florestal e faz sua tarefa de casa. Tudo bem. Então, esse é o corredor mais viável, ele já existe, mas ele precisa ser implementado. Isso significa política pública ou não? A União precisa reconhecer, ou enfim, precisa ter um reconhecimento? Obviamente que se o Estado brasileiro reconhecê-lo como um corredor, facilita. Ajuda a incentivar e valorizar. Então, assim, é um corredor que não existe nada para no mundo onde você tem um corredor dessa escala em área de produção tão bem conservado. Então, o que a gente quer? Plantar árvore? Não, o corredor não tem que plantar. A árvore que tem que estar lá porque o Código Florestal já exige. O que a gente quer é valorizar esses produtores que estão lá, usar todos os instrumentos legais que já existem de incentivo para o uso sustentável da terra, da fauna, da vegetação que são priorizados lá, eles merecem isso, esse reconhecimento, e ter todos os incentivos do mundo para continuarem sendo sustentáveis, porque esse corredor deve ser o exemplo do mundo, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a ciência, através da onça, colocar colares, nós vamos marcar 50 onças pintadas ao longo do corredor e provar, através da onça, de que realmente as produções são sustentáveis, porque aonde tem onça pintada, a gente sabe que tem qualidade ambiental. Então, se eu consigo provar, e é o que a gente tem feito aqui já na nossa região, que as onças estão vivendo nessas áreas de produção, eu estou provando para o mundo que a nossa produção é sustentável. Agora, o desafio é abrir diálogo com todos esses produtores. A primeira coisa que tem que ser feita, abrir diálogo. Eu vejo sempre a ciência de um lado, né, e a produção de outro. Nunca conversaram. E a gente não vai chegar em lugar nenhum se eles não. Mas eu vou te falar uma coisa, Richard, isso está mudando. O agronegócio brasileiro, ele já caiu essa ficha nele há algum tempo. Ele está só amadurecendo a sua comunicação nisso. Ele percebe o tanto que ele tem um impacto positivo e ele quer fazer certo. O que ele falta, às vezes, é apoio e reconhecimento. Ele quer fazer certo. As fazendas certificadas onça pintada são fazendas que têm um custo de certificação, têm um custo para manter as onças, e os produtores estão bancando esse custo. E não estão ganhando um centavo em troca ainda. Ainda não estão ganhando. A gente quer que ganhe, que agregue valor à sua marca, principalmente para exportar os seus produtos certificados onça pintada.
Porque o mundo quer que a gente conserve a biodiversidade, mas o mundo também tem que ajudar a pagar esse custo e transformar esse produto competitivo. Então assim, mas não estão pagando ainda, mas tem muito produtor investindo. Tanto que a nossa meta no corredor é chegar a 1 milhão de hectares de fazendas certificadas de onça pintada, que são aquelas fazendas que se comprometem a conservar a onça, tendo o prejuízo que for. A gente precisa de o brasileiro reconhecer e dar valor a esses produtores rurais que fazem essa diferença e que não são reconhecidos. Não, e o Código Florestal Brasileiro, ele é um dos mais conservacionistas do mundo. Não há um código que tenha tantas exigências como o nosso código. Se o cara tá cumprindo essas exigências, ele tá legal e ele é amigo do meio ambiente. É o nosso maior projeto, a gente está desde 2002 desenhando ele. Finalmente nós vamos começar esse ano, nós estamos com parcerias fortes para isso. Vai ser o maior projeto de vida do Instituto Onça Pintada e é nosso maior desafio trabalhar nessa escala. Quase 3 mil quilômetros, são 13 milhões de hectares de corredor e não tem nada a ver com plantar árvore. Não vamos plantar árvore. Aonde tem que ter árvore é porque o Código Florestal está determinando e isso sim já é uma obrigação. O Instituto Onça Pintada e vocês contem com a gente para comunicar isso, tá? Espero que vocês tenham entendido essa história. Somos seres onívoros, independente da escolha que você fez alimentar, você sim depende do campo. Então, vamos entender quais as ferramentas que a gente tem para, de uma vez por todas, de uma forma pragmática e verdadeira e não cheia de poesia e coração, resolver esse problema do conflito e assim tornar as nossas produções sustentáveis e assim atingir o teu objetivo, que é a conservação da onça pintada. Cara, conto com você, cara. Sou seu fã. Eu também sou e pode seu fã. contar comigo com certeza e com todos nós. Bem-vindos à Amazônia. Dá uma olhada no nosso barco. Que lugar maravilhoso, incrível. Se você não conhece a Amazônia brasileira, tá na hora de conhecer. A gente vem pra cá a cada 2, 3 meses, viajando a bordo de um barco regional. Comunidades indígenas, nadar com boto vermelho, focar jacaré, macacos. Nessa expedição a gente vai ter tudo isso comigo durante 3 dias. Não perca a próxima, de 5 a 8 de agosto, te esperamos. Na descrição do vídeo tem um link que te leva até o site. Vai lá!